A gente já teve o começo do campeonato português e do holandês, né? Mas pra mim, pessoalmente, assim, hoje marca como se fosse o início oficial da temporada europeia com a Supercopa da UEFA, que botou ali o Paris Saint-Germain campeão da Champions contra o Aston Villa campeão da Europa League. E cara, a temporada começou exatamente como ela terminou, com o PSG sendo campeão mais uma vez, né? Os caras bicampeões da Champions, agora bicampeões da Supercopa da UEFA. Certamente é a melhor parte da história desse clube, né? Os caras não conseguem parar de ganhar, mesmo num jogo em que eles vieram com uma pré-temporada curtíssima. Eles tiveram cerca de duas semanas de pré-temporada, fizeram os dois amistosos. Tem uma pá de jogador que praticamente não conseguiu fazer uma recuperação física, uma preparação, né, para começar a temporada. E já tava jogando hoje, alguns ficaram de fora, enquanto o Aston Villa teve um período um pouco maior, né? Lembrando um pouco o que foi a Supercopa da UEFA da temporada passada também, quando o Tottenham chegou um pouco mais vivo já, um pouco mais energético para aquele jogo, e o PSG chegou meio cambaleando com uma pré-temporada pequena. Mas, cara, os bichos é difícil, cara. É difícil tu ganhar nesse Paris hoje em dia e praticamente ninguém consegue. O Aston Villa, na minha visão, fez um jogo grandioso, tá? Um jogo em que eles botaram o PSG em certos momentos na roda, muito entre aspas, né? O Aston Villa teve um cara aí, o Madio, né? Que é quase o novo Lukaku pra mim, assim, parece muito mesmo o estilo físico dele. Brilhando com 17 anos, participando muito do jogo, né? O Emery botou uns moleques pra jogar. Cara, foi um jogo interessante, mas o fato é que mesmo com o Aston Villa fazendo o jogo da vida, né, no final das contas perderam igual. O PSG sem o Dembélé começou no banco, né, enquanto o Aston Villa também tava sem o Watkins, sem o Manzambi, por exemplo, contratação pra temporada, né, eles começaram com o Madio de 17 anos e o Hemmings, que se eu não tô enganado tem 19. Eu não conhecia eles, tá? Ambos jogaram bem hoje, na minha modesta opinião, e o Madio, ele chamou muita atenção, assim, cara. Ele é um guri que tem uma força absurda. É inacreditável esse garoto aqui. Ele já começa participando no gol do PSG, né, de forma errada, porque tem uma bola afastada pelo Paris, pelo Aston Villa, em que ele tá com a bola que ele mata no peito e deixa ela escapar, né, em vez de dar uma baga pra frente, alguma coisa, tentou controlar, perdeu a bola pro João Neves, a bola fica com o Vitinha, do Vitinha vai no Doué, do Doué vai pro Kvara, e aí o Kvara, que poderia não ter dado certo no PSG, né, ele faz aqui um gol maravilhoso, porque eles estavam sendo marcados muito de perto, os jogadores do PSG. A pressão do Aston Villa era muito alta, não no sentido de linhas altas de pressão, e sim no sentido de que quando o Kvara pegava na bola, por exemplo, o Matt Cash vinha rapidamente em cima dele, não dava tempo dele respirar, não dava tempo do Kvara parar, pensar uma jogada, né? O Cash estava em cima para roubar a bola, então o Aston Villa estava mordendo muito na pressão assim, né? E aqui ele pegou e fez tudo muito rápido para que justamente não tivesse tempo dos jogadores do Aston Villa tentar roubar a bola dele. Ele domina, puxa para dentro e finaliza. Cara, mandando um tirambaço absurdo ali que o goleirão bisou não conseguiu pegar. O Aston Villa tava sem o Emiliano Martinez, o Dibu, né? Mas o que me chama a atenção nesse gol aqui, cara, é a velocidade em que o Kvara conseguiu puxar pra dentro e finalizar, né? Nós, meros mortais, a gente demoraria uns 2 segundos a mais que o Kvara pra conseguir fazer esse movimento. Mas o dele, cara, é assim, ó, puxou caixa. O goleiro, ele não tá esperando uma finalização tão rápida. E é difícil que o jogador tenha a agilidade pra conseguir fazer um chute dessa maneira. Então o chute, por mais que não tenha sido tão no canto assim, né, foi mais ou menos perto do goleiro, foi muito forte e muito rápido, sem que o goleiro tivesse a condição de reagir. Né, depois o Kvara consegue fazer uma bela jogada também com o Nuno Mendes, em que ele enfia pro Nuno aqui, o Nuno desce e, assim, loucura, porque o Nuno, ele ataca muito bem, né, cruza bem, enfim, ele é um jogador completo, um lateral esquerdo absurdo, mas aqui ele tinha 4 jogadores do PSG e ele conseguiu fazer o cruzamento no único lugar que nenhum dos 4 chegou. Ele errou os 4 jogadores do Paris, cara, foi doideira. Obviamente não é normal, né, se ele tivesse que dar esse mesmo cruzamento mais 10 vezes, ele acertaria as outras 10, né? E erraria só essa aqui. E aqui começa a aparecer o Madio, cara. Ele lembra muito o Lukaku, né? Pelo cabelo, pelo tipo físico. O bicho tem 1,93 m, se eu não tô enganado. E, cara, o maluco é um tanque de guerra. O Pacho, que é um zagueiro do PSG forte, alto, trombou com esse guri e foi pro chão como se ele fosse feito de papel, cara. Doideira, tá? O Madio apareceu muito na partida. Eu achei muito incrível que o Emery botou ele pra jogar. Parece que é o jogador mais jovem a iniciar um jogo de Supercopa da UEFA na história, com 17 anos, né? O Emery botou ele de centroavante titular e ele foi tendo chance atrás de chance, principalmente na segunda metade do primeiro tempo, quando o Aston Villa cresceu muito e botou o PSG
pra comer grama. O Aston Villa começou a pressionar, dominar a partida. O Maguinho fazendo uma partida brilhante, né? Criando muita chance toda vez que ele pegava na bola. Aqui, por exemplo, ele consegue fazer um cruzamento perfeito para o Madio, que chega na bola, manda de cabeça, mas desvia ela um pouquinho pra fora, né? Depois ele tem mais uma aqui que ele vai muito bem, uma bola da defesa, desviada de leve pelo Buendia. O Buendia fez uma baita partida também, na minha modesta opinião. A bola fica com o Madio, que dá só um toquinho pro outro gurizinho que eu falei lá, o Hemmings, né? Que ele sai na frente, consegue bloquear aqui a marcação, mas ele perde um pouquinho o fio da meada, tava meio desequilibrado, né? Acabou tendo que voltar pra trás, e aí quem tá lá? O Madio, né? O Madio que tinha dado assistência, o passe, né, pra ele correr, e o Madio finaliza muito pra fora, mas toda hora o guri muito bem posicionado, né? Aqui ele tem mais uma, é um escanteio que acaba sobrando a bola com o Maguinho novamente aqui, e essa aqui não podia perder, rapaziada. Essa aqui é porque ele tem 17 anos, o cara tá começando agora, obviamente vai todo mundo passar pano, e eu passo também. Mas se é um centroavante de qualidade, um centroavante mais veterano, o cara, assim, seria massacrado por perder esse gol aqui. O bicho tava sozinho no segundo pau, com a cabeçada livre, e deu pra ver que o gesto técnico dele mesmo foi muito ruim, né? Ele, não sei se erra o timing da cabeçada, mas ele cabeceia com a parte aqui, ó, quase com o cucuruto, e não com a testa, né, com a parte da frente da cabeça. E ele mandou muito pra fora e fraco ainda, foi muito esquisita a cabeçada dele, mas assim, chance atrás de chance, o guri tendo, né? Mais uma vez o Maguinho, ó, cobra essa bola na cabeça do... Cara, acho que é o Lindelof, que cabeceia malzão, né? A bola sobra por ali, quase entra, aí o Safonov, na real alguém tira, a bola sobra e o Safonov faz uma baita defesa também. Então o Aston Villa tava cutucando, botando o PSG pra trás, até que chegou o momento em que o Madio deu aquele golpe no pátio, né? O Buendia bota uma bola fantástica pra ele, cara, o pátio tromba nele e vai pro chão. Cara, é bizarro porque tudo nessa vida é uma questão às vezes de referência, de comparação e de expectativa. Né? Quando tu pega um jogador normal contra o Pátio geralmente ganha, porque ele é um cara alto e é um cara forte. Mas se tu bota ele na frente do Madio, ele foi atropelado como se ele não fosse nada, cara. Ele... É sério, é esquisito assim. Porque o guri é muito forte, pô. Muito forte. Né? Ele trombou ali, deixou o Pátio no chão e finalizou de canhota na trave. Então... Obviamente ele estava participando muito bem do jogo, mas as finalizações dele estavam muito imprecisas, até que finalmente saiu o gol, né? Mais uma vez o Maguinho manda a bola na área, o Maguinho jogou muito nesse período aí de uns 25 minutos do primeiro tempo pra frente. Ele cruzou no segundo pau e de novo o Pátio ficou perdido aqui e o nosso querido Madio chegou ali para fazer a sua mágica... E finalizar de canhota no segundo pau, de primeira, mandou no teto da rede. O Pátio, se o Madio não faz gol, se pá é pênalti, porque o Pátio tinha completamente perdido a marcação do guri, tava segurando ele já, né, sem nem olhar pra bola direito. E o Aston Villa empatou muito bem empatado, tá? Eu diria que no primeiro tempo, se tu equilibrar assim a balança, o Aston Villa foi melhor do que o Paris Saint-Germain, né? Uma partida realmente gloriosa pra eles nesse momento, mas só jogar bem não é o suficiente. Todo mundo vai lembrar daquela última final de Champions do Borussia Dortmund contra o Real Madrid, né, que eles jogaram muito bem no primeiro tempo. O Borussia Dortmund dominou completamente, poderia ter feito 1, 2, 3, não fez e no segundo tempo aconteceu o que aconteceu, né, tomaram 2 buchas, então não basta, principalmente quando teu adversário tem o Dembélé no banco. É complicado, né? No comecinho do segundo tempo, Aston Villa ainda manda uma bola no gol aqui com o Maguinho, o Safonov vai buscar. Depois tem essa bola bem trabalhada que o Hemmings, o gurizão de 19 anos lá, consegue dominar botando na frente muito bem, foi inteligente na jogada, mas na hora de finalizar ele finaliza em cima do goleiro, aí é um pouquinho complicado. E aí o Aston Villa teve toda a chance de virar o jogo, não virou e se deu mal, porque o Dembélé entrou e não foi à toa. Uma das primeiras jogadas mais de impacto dele, né? Ele pega essa bola, manda um passe pro Doué, num lance muito curioso, rapaziada, porque todo mundo achava que estava impedido. Tá? O Doué achava que estava impedido, os jogadores do Aston Villa achavam que estava impedido, e eu aqui em casa, né, o gol sai, né, lá na frente, o gol sai, e o Doué imediatamente olha pro Bandeira, porque ele achava que estava impedido, e o Bandeira levanta a bandeira, gol anulado. E eu fiquei aqui em casa assim, ó, cara, é ridículo esses bandeirinha demorarem tanto pra dar um impedimento tão claro, não é possível, o cara tava 5 metros adiantado, pra que demorar? Levanta a bandeira antes, não sei o que. Mas assim, às vezes a gente tem lições de humildade nessa vida, né, e uma dessas pra mim, que eu vou tentar adotar nessa temporada, é entender que alguns protocolos fazem parte de algo pensado. Eles não foram feitos à toa. Muitas vezes esses impedimentos que são óbvios e demoram pra sair deixam a gente frustrado, mas é por lances como esse aqui que eles têm esse protocolo e deixam a jogada rolar, né? Porque o Doué recebe na frente, como eu falei pra vocês, assim que ele faz o gol ele olha pro Bandeira, então ele achou que tava impedido, e os jogadores do Aston Villa eu tenho certeza que eles achavam que tava impedido porque eles voltaram muito lentamente, voltaram levantando o braço, eles estavam assim trotando nesse retorno aqui,
praticamente certo que eles tinham na cabeça que o Bandeira ia levantar a bandeirinha, né? Mas o Doué puxa pra dentro e finaliza de canhota, faz o gol anulado, que depois foi pro VAR, né? E obviamente não estava. Então, parabéns ao Doué que não brincou, né? Porque muitas vezes quando o jogador sabe que tá impedido, às vezes ele mesmo desacelera, ele dá uma finalização avacalhada e tal. Aqui não foi o caso, né? O Doué não brincou. Inclusive, é bom um detalhe técnico a gente analisar desse gol, porque o Doué recebe a bola vindo pela ponta, num lance em que a maioria dos jogadores simplesmente bota na frente aqui, ó, e sai na frente do gol com um ângulo meio apertado, certo? Mas o que o Doué fez? Tu percebe como é que ele tá com a bola aqui, ó? Ele faz a correria pra onde eu tô colocando meu mouse aqui, ó. Ele puxa meio que pra dentro, mas muito pra dentro. Ele controla, ele muda completamente a direção da bola pra abrir o seu corpo pra finalizar. Então ele foi brilhante, porque em vez de ele ter uma finalização em que ele tem que colocar num canto apertadinho, ele conseguiu sair na frente do goleiro nessa situação, ó, com muito mais capacidade de meter um canhotaço ali no canto. Então ele foi muito bem no lance. Acabou sendo o gol da vitória, né? Aqui saiu o Maggio, um jogador pra gente ficar de olho nessa temporada, hein, rapaziada? O cara é o Lukaku da nova geração, nunca vi disso. Tem uma história muito interessante também dele. Defendia a seleção de Luxemburgo principal já, e aí a Inglaterra ligou e ele foi pro Sub-17 da Inglaterra. Loucura, né? Mas enfim, aqui o Alisson entrou, né? Aquele rapaz que é do ex-Grêmio lá, conseguiu meter um fogo no jogo, meteu essa jogadaça na ponta aqui, cruzou pro meio, e o Aston Villa não conseguiu fazer o gol porque o Safonov tira. E quando a bola cai com o João Gomes, ele manda pro gol e o Zaire Emery chega de carrinho ali. O Zaire Emery que joga de meio campista, mas com o Hakimi subindo tanto, muitas vezes ele é o lateral, né? Ele é o lateral de verdade que faz a defesa ali, fez várias vezes isso na partida. Ele salvou o gol ali, né? E depois tem esse contra-ataque também que o Tammy Abraham, que sinceramente, né? Eu não vou nem falar, é um jogador que certamente tu não espera tanto, digamos assim, né? Pra falar o mínimo. Ele faz um passe muito, muito bom pro próprio Alisson aqui na ponta direita, por trás da defesa. O Alisson faz a devolução e o Tammy Abraham, ele se posiciona atrás do Marquinhos. Ao invés de se posicionar ou no primeiro pau ou no segundo pau pra conseguir empurrar essa bola, ele meio que tá marcado. Ele se posicionou atrás do zagueiro, né? Obviamente não é fácil, o Marquinhos é um cara inteligente que vai tentar cortar o teu espaço, mas eu tenho a impressão que um cara como o Haaland, por exemplo, o que ele faz, né? Ele finge a corrida no primeiro pau, para assim, né, o milésimo de segundo. O que eu tô querendo dizer é que ele finge a corrida no primeiro pau e muda a direção para ir pro segundo e recebe essa bola do segundo pau aqui livre, né? Penso eu que um jogador de elite faz uma coisa um pouco mais assim. Era a chance do Aston Villa fazer o gol de empate mais uma vez, né? É aquele Alisson ex-Grêmio aí, ó, jogou bem. E no último lance ainda tem uma bola pra cabeçada do Buendia que ele manda pra fora, não tinha como, tava muito complicado. E assim, PSG 2-1 num jogo que foi no mínimo parelho. Eu até acho que o Aston Villa jogou melhor. Se tu for ver gols esperados, 1 do Paris e 2.13 do Villa, né? O Villa chutou mais, o Villa criou 5 grandes chances contra 3 do Paris. Então certamente é um jogo que eles vão ficar com esse gostinho de que poderiam ter saído com alguma coisa melhor. Mas no final das contas, muito no futebol, rapaziada. É coletivo, é do jeito de jogar, mas também muito no futebol é da capacidade dos jogadores, né? O Villa, com todo respeito, não tem um Doué, não tem um Dembélé, não tem um Kvara. E isso aí, no final das contas, fez a diferença, porque o Paris não precisou fazer uma grande partida para vencer esse campeonato mais uma vez. Melhor do jogo, na minha opinião, foi o Maguinho, mas o cara que mais pulou os meus olhos e que me chamou a atenção, que eu vou certamente querer acompanhar a temporada dele, foi esse garoto Maggio. Realmente ele parece ter algo especial ali, vamos ver. Queria convidar as vossas excelências a se inscreverem aqui no comentários do Eurão. E se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui, ó. Promessa é dívida, tá? A gente se esforçou bastante pra fazer um negócio bem engraçado aí pra começar a temporada. Beleza? Valeu e nos vemos no próximo. Em breve tem mais vídeo aí durante a semana também.